Bom dia, nós estamos aqui novamente nesta manhã para abordar mais uma passagem do livro de Romanos. E muito bom nós podemos compartilhar com todos sobre este livro de Romanos, né? Então nós vamos compartilhar aqui um pouco sobre o versículo 9 de Romanos, onde Paulo fala da incredulidade dos judeus. Então nós queremos ler Romanos de 1 a 5, que vai dizer o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo o Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhe a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descendem o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Uma leitura de Romanos 9. E a gente pode observar aqui nesta leitura que Paulo, nestes versículos, explica a sua lealdade e preocupação para com seus companheiros, né, israelitas. Então, este que é o temor de Paulo, né, em explicar, né, sua lealdade e a preocupação que ele tinha para com esses israelitas. Então, primeiro ponto, ele traz um juramento lícito para declarar sua sinceridade, né? Quem fez isso? Paulo. Paulo fez aqui no versículo 1: digo a verdade em Cristo, né? Não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, na minha própria consciência. Aleluia! Então, Paulo, ele traz um testemunho, né, comigo. Ele está testemunhando com ele mesmo, né? E que o Espírito Santo está falando por ele. Aleluia! Então ele diz: testemunhando comigo a minha própria consciência. Então Paulo está trabalhando, conversando, né, falando a verdade em Cristo. Ele não está contando uma mentira, mas ele está falando uma verdade. Ele mesmo chega a dizer: não minto,
testemunhando comigo no Espírito Santo e na minha própria consciência. Paulo estava tomado de toda uma verdade para declarar a sua sinceridade, né, àquelas pessoas. Então, em Romanos 13, 5, Paulo fala algo interessante com relação à obediência, né? Obediência às autoridades. Nós precisamos estar movidos pela obediência às autoridades. E em Romanos 13 ele diz assim: da obediência às autoridades, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Aleluia! Aleluia, Deus seja louvado. E no versículo 4 ele diz: visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. E o versículo 5 aqui, que nos chama a atenção, Paulo vai dizer: é necessário que ele esteja sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Aleluia! Por dever de consciência. Então, uma autoconsciência moral informada pela revelação divina, o que diz aqui no versículo 5. Então nós devemos estar atentos a estas coisas, né? E saber que que é necessário que estejamos sujeitos, né, não somente por causa da punição, mas também por dever de consciência. Preciso ter uma consciência provada, eu, você e todas as pessoas que estão fazendo a vontade de Deus, e assim como também todas as outras que conhecem, que têm um pouco do conhecimento da palavra do Senhor. Paulo desejou ser anátema no versículo 2, aleluia. De Romanos 9, ele diz lá o seguinte, Romanos 9, versículo 2 ou 3, se não me falha a memória, né? Ele diz o seguinte: porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Aleluia! Então, ser anátema, não? Paulo, ele se angustiou, né? Versículo 2, ele vai falar assim: tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Então Paulo se sentia triste e com dor no coração por ver os seus irmãos daquela maneira. Então ele desejou ser
Por isso é que ele diz no versículo 3, né, que desejou ser anátema, separado de Cristo por amor dos seus irmãos, por amor dos seus companheiros, segundo a sua carne. Porque eles eram seus parentes, né? Então, ser parente, eles eram parentes de Paulo. É como eu e você, que temos um parente e que nós queremos ver ele sempre no caminho bom, mas o parente está sempre se deslizando para um caminho mais difícil, e isso nos traz tristeza no coração, né? Então foi o que Paulo sentiu, né? Então, por isso Paulo quis sofrer a maldição de Deus pela sua parentela, né? Então, e demonstrar o seu amor por elas. Então, é assim que funciona a coisa, né? Então, no versículo 4, nós vamos ver também 4 e 5, nós vamos falar um pouco sobre Israel, né? Então, esse povo é chamado israelitas, né? Então ele diz assim, são israelitas, pertence-lhe à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto e as promessas. Aleluia! E o versículo 5 diz, deles são os patriarcas, e também deles descendem o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Aleluia. Atos 2,39, ele diz, pois, para vós outros é a promessa, né? Então, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, nós pertencemos a esse povo, né? A esse povo que foi abençoado por Deus, né? Como Israel, né? Que eram israelitas, né? Que tinham os patriarcas e que dele descendia o Cristo Jesus, né? Como diz a palavra, que ele descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todos sempre. Amém. Aleluia. Então, é isto aqui nos faz entender este livro de Atos 2,39. Pois para vós outros e para vós é a promessa, e para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então eu sou um chamado, você é um chamado, né? Então cabe a nós nos mantermos firmes, né? Porque a salvação é fundamentada na eleição e no chamado de Deus. Então é isso aqui de lá em João 6, 37, 40. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Esta é a palavra de Deus para mim e para você, né? É uma garantia de que se nós formos ao Senhor, né? Se nós realmente o abraçarmos, se nós nos mantivermos com Ele,
Ele jamais vai nos lançar fora. Né? Vai prevalecer João 6, de 37 a 40. Né? Então esta palavra aqui, ela vai permanecer em nós. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Essa é a vontade do Pai para nós concluirmos nesta manhã, né? Concluirmos esta leitura de Romanos 9, de 1 ao 5. Aleluia! Então, a vontade do Pai é que Ele, Jesus, ressuscite a todos os que lhe são dados pelo Pai e não perca nenhum deles. Aleluia! Então essa é toda a verdade. Aleluia! E isso está embutido lá em João 6, 39. E assim que Deus nos abençoe e nos fortaleça a todos nesta manhã. Amém.